de o ano passado, a taxa de desemprego caindo, e caindo bastante, né? Então, chegou ali no auge de quase 15% quando o fechamento estava muito grande das atividades, né? As medidas estavam mais restritivas ali em março de 2021 e foi caindo até chegar, então, nesse patamar aqui de 10,5% no trimestre que é encerrado em abril. E aí a gente tem, então, a menor taxa desde 2015 para um trimestre encerrado em abril e o menor percentual desde 2016, se a gente considerar todos os trimestres. Desemprego em um dígito logo ali, no Terraço Cast de número 319. A vinheta inicial foi o comentário na CNN sobre o dado atual do desemprego levantado pela PNAD. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada do dia 3 de junho de 2022 em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 319, quem me acompanha são as seguintes figuras sui generis deste terraço. Arthur Solo, que gostou e voltou. Fala, Arthur, tudo bem, meu querido? Oi, Caio. Oi para todos os ouvintes aí do Terraço Cast. Gostei tanto da semana passada que voltei agora para falar. Para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui falando com vocês, com você, Caio, com todos os ouvintes. E nessa semana eu vou falar um pouquinho sobre a queda da taxa de desemprego, um indicador aí que surpreendeu aí pela queda até que expressiva nessa taxa aí de desempregados. Vamos fazer uma análise legal, olhar com uma lupa essa informação do desemprego, tá bom? Nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Couto. E aí, Renata, tudo bem? Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? E ela, que traz assuntos que você nem sabia que precisava saber mais sobre, Fernanda Mello. E aí, Fernanda, tudo certo? E aí, pessoal, prazer estar aqui com vocês mais uma semaninha e vamos para um assunto que fazia tempo que eu não falava aqui com vocês. Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e no Twitter. Merchan da firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Arthur, desemprego recém-anunciado surpreendeu, foi menor que o esperado. Conta o que vale a pena ficarmos de olho sobre isso. Vamos lá. Eu acho que para comentar um pouquinho sobre essa queda do desemprego, né? Não sei se todo mundo acompanhou, a taxa de desemprego medida pelo IBGE, pela PNAD, né? Foi de 10,5%, né? Uma queda expressiva, está lá acima de 11% no último trimestre. Agora está em 10,5%, praticamente aí 11 milhões de brasileiros estão desempregados. Eu acho que antes de só ver o número frio, acho que a gente tem que olhar também a metodologia do IBGE, da PNAD, para calcular esse número, essa porcentagem e o número total. Quando a gente olha o dado do IBGE, né, da PNAD, eu acho muito legal, assim, tem toda uma metodologia para calcular a taxa de desemprego, mas a gente tem que olhar para alguns termos que o IBGE utiliza, que é uma diferenciação entre quem está na força de trabalho, né? A força de trabalho são pessoas em idade ativa ali que tem condições de trabalhar, podem ser estudantes, podem ser aposentados e tudo, mas o ponto importante é quem está ativamente procurando emprego e quem está fora da força de trabalho. Deixa eu explicar um pouco melhor. Quem está procurando emprego pode ser uma população ocupada, né? Quer dizer, a pessoa está empregada, seja com carteira assinada, seja sem carteira assinada, seja informal, seja autônomo, empreendedor. Então esse cara é classificado como ocupado. Para você ter uma ideia, nesse trimestre foi o maior número de pessoas classificadas como ocupado pelo IBGE. Quase bateu 100 milhões, ficou em 96 milhões. É o maior número da série histórica desde 2012. Então, pessoas empregadas, e como eu falei, né, pessoas com ou sem carteira assinada, então empreendedores, todos classificados aí como ocupados. E também tem os desocupados, né, no termo do IBGE,
que são pessoas que procuraram ativamente emprego e não encontraram. Então, esse total aí são os 10,5%, os 11 milhões aí de brasileiros que são classificados, como muita gente fala, desempregado, no termo do IBGE, são pessoas desocupadas. E aí tem o pessoal que está fora da força de trabalho. São pessoas que, por eles, trabalhariam, mas por algum motivo eles não estão procurando ativamente emprego. Eu acho que esses conceitos são super importantes para a gente entender o número em si, não entender 10,5%, a taxa de desemprego é 10,5%. Acho que é importante entender essas classificações, as metodologias, para entender o que o número significa. E aí, voltando para a questão do pessoal que está fora da força de trabalho, tem gente que está fora porque decidiu ficar, então está estudando, está aposentado e não quer mais trabalhar, então, quer dizer, por livre e espontânea vontade, não está procurando. E tem as pessoas que até que trabalhariam, mas por algum motivo pararam de procurar. Que aí você vai descendo aí na classificação, que a gente chega no triste, né, no triste indicador dos desalentados, né, que são pessoas que chegaram a procurar emprego, faz 1 ano, 2 anos normalmente, e desistiram de procurar, ou porque acham que não tem experiência suficiente, ou acham que são muito novas, muito velhas, mas assim, de qualquer forma, elas já procuraram, essas pessoas procuraram emprego e deixaram de procurar. Para se ter uma ideia, esse número, ele já foi de quase 6 milhões de brasileiros, quer dizer, 6 milhões de brasileiros aí em 2021, no auge aí da pandemia, desistiram de procurar trabalho, e esse número está em 4,5 milhões aí, já diminuiu quase 1,5 milhão, diminuiu bastante agora em 2022 com essa redução do indicador de desemprego. Se a gente for olhar em todos os indicadores desses termos do IBGE, todos diminuíram. Então, o número de desalentados diminuiu, o número de ocupados subiu, o número de desocupados caiu. Então, você teve aí uma melhora significativa de todos os termos e indicadores aí que fazem parte da taxa de desemprego. E aí, quando a gente olha no detalhe, né, o próprio mercado estava esperando uma taxa superior a 10,5%, né? A expectativa era que fechasse aí o primeiro trimestre de 22 em algo em torno de 11% a taxa de desemprego, e foi divulgada com 10,5%, então saiu melhor, né? O real saiu melhor do que a expectativa. E a pergunta que fica é por que a taxa de desemprego tem caído, né? Eu acho que tem uma série de motivos, né? Primeiro, acho que é o mais óbvio, é a gente sair da fase aguda ali da pandemia, com as pessoas eram obrigadas a ficar em casa, não podiam se movimentar, não podiam comprar, não podiam ir em lugares ali de comércio, serviço e coisas do tipo. Então você tem aí uma volta gradual da economia, que é bem mais forte agora nesse primeiro tri, e aí as empresas começam a retomar os planos de emprego, né? O segundo ponto, eu acho que é uma melhora nas expectativas da economia brasileira, que estão alheias a essa questão da volta mais forte após a pandemia. Então você tem grandes analistas aí, bancos, que estão quase dobrando a expectativa de crescimento da economia brasileira, que estava em torno de 0,5% até 0,7%, e agora já estão falando em 1,5%, 1,7%. Então, quer dizer, você teve uma mudança aí no cenário global, a própria invasão da Ucrânia, você teve mudanças aí de oferta de commodity, né, de energia, e o Brasil está bem posicionado em alguns deles, né, de alimentos também, né, o Brasil aí tem grande produção de alimentos que a Ucrânia também tinha, e alguns países europeus ali que também tem, o Brasil acaba ganhando protagonismo. Então, como o agro ali é bem importante para a economia brasileira, você tem uma expectativa maior, e por isso reflete no PIB. Então, eu acho que todo esse fator mais positivo para a economia, essa volta gradual, e aí você tem o aumento das contratações em si. Acho que também tem um ponto legal de falar, além disso, é que o mercado de trabalho brasileiro, ele é muito rígido, né, se a gente for pensar. Mas aí sem economês aqui, né, o que significa que o mercado é rígido? É que você tem certas travas para contratação e muitas travas para demissão. Então, quando a gente olha o mercado de trabalho brasileiro, você tem o pico aí da crise da pandemia, você tem uma saída do desemprego aí de 12% ou de 11% para 14%, aí 14 e pouco foi o ápice ali em 2020 e 2021. Você vê que não é uma subida de 4 pontos percentuais, lógico que é uma crise assim muito forte, mas é muito abaixo do que mercados muito mais flexíveis no mercado de trabalho já viram. Então, por exemplo, Estados Unidos, na fase aguda ali em 2020, né, quando ninguém entendeu o que estava acontecendo, todo mundo foi para casa, ali a taxa de desemprego saiu de 5 pontos, 5%, 6%, foi para 15%. Os pedidos de seguro-desemprego ali, eles acabaram com a série histórica de seguro-desemprego. Então, aumentaram muito. Se você olhar mesmo, não serve mais para nada essa série, porque foi de milhões, né, de pedidos ao mesmo tempo. Então, isso não acontece no mercado brasileiro. Então, o mercado, quando acontece crises desse tipo, os empregadores esperam um pouco, porque sabem que tem um custo ali, a própria multa do FGTS, multa de rescisão e coisas do tipo. Então, espera para contratar. Isso se reflete também na espera para demitir. Isso também
reflete na espera para contratar. Então, dado que o empregador sabe que tem esses custos implícitos aí na hora de demitir, ele vai lá e espera, né? Quando na hora de contratar 2, 3 postos ali, às vezes ele espera um pouco para ver se não dá para aumentar a eficiência da própria equipe, se precisa mesmo daqueles postos. Então, tudo isso faz com que o mercado seja muito mais rígido do que o mercado brasileiro seja muito mais rígido que outros mercados. Eu acho que os Estados Unidos é um exemplo extremo, é um mercado muito flexível, então você vê que a própria taxa de desemprego dos Estados Unidos já está muito baixa de novo, né, na faixa de 4%, que é a taxa ali que o Trump ali quase chegou ali a 3 e pouco, né, se eu não me engano. Então, isso eu acho que é um ponto importante também para explicar como, apesar de baixar a taxa de desemprego, ela baixa numa velocidade devagar por causa dessa rigidez aí do mercado de trabalho brasileiro. E aí, por fim, eu acho que vale também falar um dado que às vezes passa desapercebido ali em dos vários indicadores que compõem a taxa de desemprego, né, como eu falei, os ocupados, fora da força de trabalho, desalentados. Eu acho que é importante também falar a renda média, né, o recebimento, né, essa massa salarial média aí por pessoa, ela caiu quase 8%. Essas pessoas estão conseguindo, a grande maioria aí está conseguindo um emprego, você vê, né, a queda dos desalentados, queda dos ocupados, mas o emprego, ele tem um salário menor do que o anterior. Então, muita gente aí está conseguindo achar emprego, as empresas estão buscando pessoas ali para ocuparem seus postos de trabalho, mas o salário oferecido, né, a renda no final do trabalhador está sendo menor do que nos trimestres anteriores. E isso mostra também quem que está empregando, né? Se a gente for olhar em detalhe, né, na queda dos desocupados e desalentados, é o setor de serviços, né, que está começando a elevar, né, o número de empregos e conseguindo essas vagas no mercado. Então, quer dizer, setor de beleza, setor de construção, né? A construção já está bombando desde o ano passado. Você tem outros setores de serviços também que estão, o próprio comércio, ali um pouco ali esse número representa. Então, são esses setores e acabam contratando essas pessoas que estão buscando trabalho por um salário menor do que as pessoas que foram demitidas ali no auge da crise ali em 2020. Então, acho que esse é um ponto importante para ressaltar que, na verdade, você tem uma queda do desemprego, mas com uma redução da renda média aí do trabalhador, que é um resultado aí de uma crise que a gente vê, de um aumento do desemprego, aumento de redução da renda, e aí o próprio trabalhador acaba não recebendo aí o valor que ele estava acostumado, vamos dizer assim, né? Um valor menor, mas ele topa para não ficar desocupado, ele não ficar desempregado. E aí, por fim, Caio, muita gente questiona, né, qual que são as perspectivas para esse indicador da taxa de desemprego. Se a gente cair abaixo de 2 dígitos, né, foi para 9,8, 9,9 ali para baixo, a gente vai chegar num valor quase aí próximo de 2014, que foi dada a série histórica aí que começou em 2012, da PNAD, né, que mudou um pouco a metodologia em relação às outras taxas de desemprego anteriores. A gente chega no menor valor desde 2014, aí, que foi a mínima registrada nessa série. Eu acho que as perspectivas em si são positivas, você tem uma melhora aí da impressão a respeito da economia brasileira, essa melhora aí das previsões para 1,4, 1,5, 1,6 ali do PIB brasileiro. Você tem essa melhora gradual da reabertura, né, muito mais forte, né, do que a gente observou no começo do ano mesmo e no final do ano passado, a economia voltando a rodar aí como a gente está acostumado. E eu acho que também tem o próprio governo ali, o governo atual, ele sabe que a taxa de desemprego é um indicador muito sensível para a questão eleitoral. Então, esse movimento aí de queda de desemprego, ele é super importante para a eventual reeleição. Então, tudo que contribuir aí para essa redução e que o governo poder liderar aí, eles vão tentar, porque sabem quanto sensível é essa taxa de desemprego. Acho que o que joga contra é a questão da diminuição da renda, né, do trabalhador, esses 8% aí que caíram em relação ao trimestre passado. Então, quer dizer, o emprego está sendo encontrado, mas com uma qualidade, né, com um salário menor. E também a questão da inflação, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma renda menor do trabalhador, você tem uma inflação que joga ao inverso, né? Então, aí em 12 meses foi de quase 10%, aí 11, 12%. Então, quer dizer, a renda do trabalhador diminuindo e os preços aumentando no supermercado e outros lugares aí. Então, no equilíbrio geral aí, o governo tem que ficar muito de olho em relação ao que está dando no final das contas, né? Então, o trabalhador aí com um pouco mais de confiança para arrumar emprego, né? Tanto desalentado que nem estava procurando agora tem essa confiança maior aí para voltar para o mercado de trabalho, mas também vendo os preços subindo e a renda caindo, né? Então, isso também é hiper sensível. Muitas pesquisas eleitorais, além de avaliar quanto que é a porcentagem de cada candidato, também perguntam sobre economia social, política, e cada vez mais claro aí como a economia, a percepção dos eleitores sobre a economia é importante para definir um voto. Então, ficar de olho nisso e ver também os próximos passos. Melhora no desemprego é sempre notícia boa.
Sim, vale ficarmos de olho na metodologia e também nos caminhos que permitiram fazer com que isso acontecesse, mas é muito válido desde já pensar que, levando em conta que estamos em 2 dígitos, desde a crise de 2015-16, que aconteceu em um período em que o mundo ia muito bem, obrigado, e mesmo assim tivemos a maior crise já registrada na história do Brasil, a maior crise econômica, né? Cerca de 7,5% de queda de PIB em apenas 2 anos. Sairmos do triste andando de lado do desemprego em alta para uma redução substancial é algo que chama atenção. Inclusive, só jogando a lenha na fogueira, aquela pessoa que você conhece que fala que a reforma trabalhista iria acabar com o Brasil, fala o que sobre a queda atual do desemprego? Manda esse episódio para quem você conhece que fala isso e pergunta se já ouviu falar em rigidez no mercado de trabalho e se acha que isso faz ou não diferença. Polêmicas à parte, a resiliência da economia acaba tendo como certo termômetro a taxa de desemprego. Não adianta nada o PIB crescer se as pessoas estiverem no desemprego ou, pior ainda, no desalento, quando sequer vale a pena procurar emprego. Revisões para cima do PIB, aliás, não têm acontecido com certa frequência à toa. Agora, renda média demanda atenção. É a ponta que faz pensar sobre como o efeito da queda do desemprego poderia ser ainda mais positivo do que é atualmente. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Essa semana no Boletim Internacional eu resolvi falar um pouco de como é que está a situação da economia aqui dos Estados Unidos e como é que isso tem a percepção, né, da economia aqui nos Estados Unidos e como é que isso vai impactar as eleições agora no segundo semestre, né? Vocês sabem que a gente tem eleições de midterms aqui nos Estados Unidos em outubro, onde é renovado todo o Congresso e uma parte do Senado. Os democratas, né, agora junto com a eleição do Joe Biden, eles conquistaram a maioria tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, e essa maioria agora vai estar novamente em disputa nessas eleições no meio do ano. E assim, quando a gente analisa, né, política e tal, né, tem alguns fenômenos que os estudiosos, os historiadores demoram para entender, né? Por exemplo, a eleição, né, como é que o Donald Trump chegou ao poder, é um fenômeno que ainda vai ser estudado por muitos anos para a gente compreender exatamente como é que, né, a favorita, que era Hillary Clinton, acabou perdendo para o Donald Trump, que no começo da disputa eleitoral era considerado ali, né, um azarão e tudo mais. Mas bom, a situação agora é diferente, né? É bem claro o que é que está em disputa nessas eleições agora, é política no meio do ano, e como a gente costuma, né, repetir, os economistas adoram repetir o bordão, né, é a economia, estúpido, né? A situação da economia nos Estados Unidos, assim, tá bem preocupante, não só em termos dos números, né, os números são bastante ruins, a gente tem aqui nos Estados Unidos, né, como em várias partes do mundo, a pior inflação em décadas, né, a inflação dos Estados Unidos esse ano é a pior nos últimos 40 anos, mas além da questão da inflação, né, que é puxada principalmente pelo preço dos combustíveis, você tem uma percepção dos americanos de que a economia tem ido muito mal. E, inclusive, essa é a principal preocupação. 50% dos americanos, numa pesquisa que foi feita agora, dizem que a economia é a principal preocupação deles, né, para o país. Para vocês terem uma ideia, o segundo lugar, né, 50% acham que a economia é o pior. O que vem em segundo lugar é a guerra da Ucrânia. 14% dos americanos acham que esse é o principal problema a ser enfrentado, enquanto 50% acham que é a economia. E isso vem democrático, é meio unânime em todas as faixas etárias, né? Os mais velhos acham que a economia está indo muito mal, os mais novos também, os brancos, assim como os negros, os mais pobres e os mais ricos, quer dizer, é uma unanimidade entre toda a população de que, de fato, a economia vai mal. E são números que caíram muito, pioraram muito de um ano para cá, né? Se a gente vê uma pesquisa, se a gente comparar a um ano atrás, 54% dos americanos achavam que a economia estava bem e 45% achavam que estava ruim. Esse número mudou totalmente. Agora só 23% acham que está boa e uma grande maioria, né, 77% acham que está muito ruim. E além dessa perspectiva ruim, existe uma culpa direta, né? A maior parte dos americanos acreditam que o Joe Biden, as políticas econômicas do Joe Biden pioraram a economia, né? Numa pesquisa recente também, 55% dos americanos disseram que acreditam que as políticas do Joe Biden
pioraram a economia, contra só 37% dos americanos achavam isso do Barack Obama, na época que teve a crise lá de 2008. Quer dizer, a percepção, né, na época do Barack Obama era que a economia estava muito ruim, mas qual era a culpa pessoal dele? Só 37% achavam que o Obama era culpado, enquanto no Joe Biden 55% acham que ele é culpado. E tem mais notícias ruins para os democratas. 50% dos americanos acham que os republicanos conseguem cuidar melhor das questões econômicas, contra só 36% dos americanos acham que os democratas costumam cuidar melhor da questão econômica. Então, né, mesmo assim, eleitores dos democratas, digamos assim, ou dos swing states, né, as pessoas que às vezes votam para um partido, às vezes votam para outro, mesmo entre os democratas, quer dizer, muita gente acredita que na questão econômica os republicanos mandam melhor. E aí, quando você tem uma perspectiva, né, uma percepção da população de que a economia vai mal e um partido que a maioria da população acredita que cuida melhor da questão econômica, realmente fica difícil para os democratas. É claro que essa não vai ser a única questão das eleições, né? Tem algumas questões da pauta dos costumes que podem ser importantes, né? Vocês devem ter ouvido falar. A Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, né, deve reverter a decisão de legalização do aborto em todo o país, né, e aí você vai poder, cada estado vai poder legislar a favor ou contra o aborto. A gente sabe que a grande maioria da população americana é a favor da legalização do aborto, né, então essa questão, por exemplo, do aborto, né, pode acabar ajudando a favorecer os democratas se eles conseguirem convencer a população de que esses assuntos, né, que se perder a maioria na Câmara, no Senado, essas questões de costume pode ter retrocessos importantes se os republicanos retomarem a maioria. Mas assim, né, como eu falei no começo, né, é muito difícil você tirar o foco da economia quando a gente tem uma inflação absurda, a maior em décadas, né, o preço da gasolina nunca teve tão alto. Aqui na Califórnia a gente está pagando $7 o galão de gasolina, nunca teve esse, eu moro aqui há mais de 10 anos, nunca teve esse preço, né, quando tava caro, tava 4, 5, agora foi para 7, então realmente assim, né, e esse é o tipo de coisa, né, que todo mundo vê, todo mundo acompanha, né, o americano, a maioria dirige, quem não dirige também, enfim, preço de transporte público também aumentou, quer dizer, é uma coisa que você consegue, assim, ver muito claramente, como eu falei no começo, né, é democrático. A inflação é um problema que pega todo mundo, é um problema econômico que pega todo mundo. É diferente de, por exemplo, desemprego, né, às vezes quando você tem o desemprego, a pessoa que perdeu o emprego sente um impacto enorme, mas as pessoas que continuam desempregadas acabam sentindo menos, óbvio, a questão do desemprego. No caso da inflação, não, né? A inflação, ela acaba, é claro que a gente sabe que os mais pobres que consomem um percentual maior da sua renda sofrem mais com a inflação, né? Principalmente quando a inflação está concentrada em combustível e alimento, que são itens essenciais, né? Os mais pobres sofrem mais, todo mundo acaba percebendo também, então isso acaba sendo um problema que a sociedade inteira acaba sofrendo. Impossível não lembrar mesmo daquela clássica frase "It's the economy, stupid". Sim, a economia faz muita diferença. Ah, mas o que a atuação do presidente tem a ver diretamente com ela? Sinceramente, pessoal, não faz a menor diferença se tá ligado, se não tá ligado, se tem relação direta, se não tem relação direta. O que importa é o que gruda no presidente desse tipo de coisa. Para ficar menos focado nos tempos atuais, que tem elevado a polarização, voltemos aos tempos do Sarney. Plano Cruzado, 1986, congela preços. Alegria tão grande toma as ruas que até mesmo Bezerra da Silva, o clássico Bezerra da Silva, fez música elogiando. Editor, solta aquela do Bezerra da Silva sobre o Plano Cruzado. E não é mole não, vivendo dessa maneira, eles inventaram essa tal de inflação. E o presidente deu aquela rasteira, não é mole não. Beleza. Aí depois voltou a soltar os preços e os Ratos de Porão fizeram uma música nova que... Solta aí, editor, aquela dos Ratos de Porão. Aí você deve estar pensando, o que Sarney tem a ver com a situação atual? E eu te respondo, o Sarney especificamente nada, mas tanto a esperança da fase preços não variam mais, quanto a raiva do não funcionou, são demonstrativos diretos de como a economia não só é percebida pelas pessoas, como ligada diretamente a quem está na presidência. Existem muitos outros casos, pessoal, tanto de aspecto bom, tal coisa aconteceu quando o presidente era, insira aqui o nome do presidente, quanto de aspecto ruim. Era muito ruim quando era o presidente tal, porque a economia estava mais ou menos assim assado. De novo,
Não faz diferença se quem está no cargo máximo do executivo realmente tem culpa no cartório ou não, se a sensação popular é que as coisas vão mal. Já falamos aqui anteriormente, mas vale comentarmos de novo, e muito provavelmente não será a última vez. Ninguém vota com a mesma cabeça quando está tudo funcionando sob condições normais de temperatura e pressão e quando a chaleira já avisa sonoramente que a água está em ebulição. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, iShares MSCI Emerging Markets está hoje igual estava há 15 anos. Como assim? Olha, Caio, quando eu vi esses dados que você me mandou, eu caí numa leitura bem interessante da Reuters. Eles contaram a história da criação do MSCI, o índice, no início dos anos 80, com um economista holandês, o Anthony van Agtema, que queria lançar um fundo de investimento do terceiro mundo. Mas aí, como o nome não era muito atraente, muito comercial, ele veio com mercados emergentes, que parecia para todo mundo um pouco mais otimista. E aí, em 1985, foi lançado o primeiro índice que acompanha as ações de mercados emergentes. E alguns anos depois, a MSCI criou o seu próprio índice. Para quem não conhece, a MSCI é a Morgan Stanley Capital International e eles publicam índices de principais ações do mundo inteiro com foco em medir, o desempenho das bolsas, e esses índices da MSCI são usados como uma referência para vários fundos de investimento. Então, para o fundo averiguar se ele está indo bem ou mal, ele se compara com um desses índices. E aí, a gente tem o índice de mercados emergentes. Então, nessa época, os gestores de fundo promoveram uma nova classe de ativos com a promessa de que conforme os países em desenvolvimento fossem crescendo, as suas economias, as ações também entregariam retornos maiores. E aí, em 2001, o Goldman Sachs previu que as economias do Brasil, da Rússia, da Índia e da China, os BRICS, ultrapassariam o mundo já desenvolvido dentro de algumas décadas. E isso seria conhecido como o século dos mercados emergentes. Tem vários vídeos interessantes no YouTube se vocês procurarem por esse termo. É bem legal de ver como era o pensamento da época. O grande problema com essa ideia é de que não existe necessariamente uma correlação entre o crescimento econômico de um país e o retorno das ações. Alguns dados históricos de vários países desde 1900 confirmam que os investidores não necessariamente se saíram melhor escolhendo os mercados que tiveram um crescimento econômico maior. Na verdade, pode até acontecer o contrário. No curto prazo, os países com crescimento mais rápido do PIB tenderam a apresentar os retornos mais baixos, enquanto os outros países que cresceram menos, economicamente, se a gente analisar em termos macroeconômicos, puderam apresentar retornos melhores nas ações, como foi o caso da China. Nas últimas 3 décadas, o PIB da China em dólares cresceu mais de 30 vezes, mas nesse mesmo período o retorno total das ações foi uma média ali de mais ou menos 2% ao ano. A ideia de incluir ações emergentes em uma carteira de investimento ajuda a diversificar a carteira do investidor, que diversifica não só nas classes de ativos, que a gente costuma ver, a ideia de diversificação, pensando em diversificar entre ações, entre renda fixa, etc, enfim. Mas quem diversifica globalmente está pensando também no risco país, no risco dos países em que investe, Então, desde a virada do século, o índice de mercados emergentes superou marginalmente o índice de mercados já desenvolvidos. O problema é que os mercados emergentes, eles não são mais tão diversos como eles costumavam ser. A China, que não fazia parte do índice original, agora faz parte, ela corresponde por mais ou menos 30% do índice. Então, os retornos futuros dos investimentos dos mercados emergentes agora dependem em grande parte do que acontece na República Popular da China. Mas, devido a, a forma de fazer política na China, os direitos dos acionistas ficam em segundo plano. No ano passado, por exemplo, a gente comentou aqui, em nome da prosperidade comum, o presidente Xi Jinping foi atrás de empresas chinesas de educação, imobiliárias e gigantes de tecnologia. O gosto do presidente pelo controle absoluto, a gente viu ali na política zero Covid da China, em alguns bloqueios, interrupções econômicas, enfim, até certo ponto,
Esses riscos são refletidos nas avaliações dos mercados, né? Quem compra já sabe que existe esse risco. As ações já são negociadas com desconto por conta dessas questões. Mas a gente vê que analistas de investimento, né, principalmente gestores de fundos de mercados emergentes, começam a ver que as oportunidades oferecidas hoje, elas não são mais tão atraentes quanto elas foram lá no início, né? Por exemplo, 2 décadas atrás. Naquela época, as ações dos mercados emergentes podiam gerar um ganho de mais ou menos 8%. Esse era o objetivo, o alvo desse tipo de investimento. E hoje em dia, a previsão é de pelo menos metade disso. E tudo isso fez com que as ações dos mercados emergentes fosse pensado como uma grande aposta para a virada do século, mas a gente teve alguns acontecimentos aí nesse meio do caminho. Por exemplo, a crise financeira da Ásia do final dos anos 90 impulsionou uma série de reformas macroeconômicas e microeconômicas também. A gente viu que os governos de mercados emergentes foram forçados a conter gasto público, fizeram algumas regulamentações bancárias, isso melhorou, né, a qualidade do sistema financeiro, algumas regras para falência, enfim. Ao longo da última década, a gente viu que, no entanto, tudo isso começou a se mover numa direção oposta, para mais um capitalismo de Estado, enfim, que isso não é muito favorável para os investidores. Atualmente, o conceito de mercados emergentes como uma classe de ativos separada é um conceito meio desatualizado. É tipo quando a gente ia na locadora pegar um filme, nossa, agora eu entreguei a idade total, mas quando a gente ia pegar um filme e aí tinham sessões de comédia, suspense, drama, terror, e aí uma outra só de filmes brasileiros, como se fosse tudo uma coisa só. E dessa mesma forma acontece com os mercados emergentes, né? Quem lembra daquele efeito tequila, que para quem estudou economia na graduação, estudou esse momento aí que foi em 94, que afugentou os capitais aqui do Brasil devido a uma crise lá no México, né? Porque entendia-se que a América Latina era um bolo só. Então, a recente saída da Rússia do sistema financeiro ocidental mostra que os investidores dos mercados emergentes enfrentam uma perspectiva de eliminação completa no seguinte sentido. Historicamente, a gente pega alguns marcos. Os acionistas russos perderam tudo durante a Revolução de 1917. Os acionistas chineses, quando os comunistas tomaram poder em 1949. O mercado de ações do Japão caiu quase 98% durante a Segunda Guerra Mundial. E agora, na época que houve a invasão lá da Ucrânia, as ações da Rússia caíram demais, né? Apesar de só representar 2% do índice dos mercados emergentes, e que é uma perda que pode ser absorvida, a gente aprende com esse tipo de coisa, né? O peso da China nesse índice, nesse benchmark, é 15 vezes maior do que o da Rússia. E a gente vê que na China, a gente consegue observar uma tensão política, os investidores estrangeiros não sabendo não prever, né? Ninguém consegue prever, mas não consegue ter uma clareza sobre o risco. Então, as pessoas começam a ficar desmotivadas de fazer um investimento como esse, né? Então, alguns investidores de mercados emergentes estão literalmente tirando a China de cena e, inclusive, o Emerging Markets ex-China já é uma carteira mais equilibrada porque desconta esse risco geopolítico, mas também sem grandes apostas de que agora investir em mercados emergentes é como se você estivesse chegando cedo para beber água limpa dos países que estão em desenvolvimento. Países emergentes geralmente têm uma presença mais diferente no mercado acionário do que os países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, com mais da metade da população investindo em bolsa, literalmente existem bolsas diferentes e mais próximas das pessoas. Enquanto isso, em grandes economias do mundo emergente como a China ou mesmo aqui, o número de bolsas é menor. O que isso significa na prática é que os mercados financeiros nos países emergentes são um pouco menos representativos da própria economia do que onde esses mercados são mais presentes. Outro ponto que vale pensar é como nos mercados emergentes o risco é maior. Passar 15 anos em oscilação e chegar no mesmo lugar é um sinal bastante direto de como isso pode se traduzir em números.
Sim, existem oportunidades diferentes quando se olha com uma lupa sobre cada um dos integrantes desse grupo, e é importante sempre fazer esse lembrete para não cairmos no viés de coletividade. Mas o agrupamento continua fazendo sentido por pelo menos um ponto. São países que ainda carecem de uma pavimentação institucional que, dentre outras coisas, permita de maneira saudável e consistente que a presença dos mercados financeiros possa ser uma proxy, uma aproximação, em termos de comparação, uma proxy da realidade da economia real. Vamos então nos despedindo dos participantes deste episódio de número 319 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Arthur. Muito bom que você esteve mais uma semana. Esperamos todos aí que você fique mais por perto. O pessoal gosta muito das suas análises. Muito obrigado, meu caro, e até, quem sabe, semana que vem, né? Obrigado, Caio, aí, obrigado a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação estar aqui ao longo dessas semanas aí, essas 2 semanas seguidas agora, para falar. Eu sou um ouvinte assíduo e às vezes sou convidado, então para mim é um prazer mesmo, uma satisfação estar aqui falando. Obrigado pelo convite e quero sempre deixar registrado quando eu participo, me dar meus parabéns aí pro Caio por acreditar na ideia. Qual podcast que chega depois do episódio 300, a gente tá quase no 320 aí, então para mim acreditar, manter a recorrência aí, muito mais do que a ideia é manter vivo esse grande meio aí de informar, seja terraceiros, pessoas que não conhecem o terraço, mas muita gente aí briga com o Caio quando o podcast não é gravado ali, quando a gente tá de férias, alguma coisa do tipo, então muita gente gosta e depende aí da boa informação para manter essa boa semana aí, essa semana de trabalho, de estudo. Então o trabalho que a gente faz, né, é liderado, capitaneado pelo Caio, acho que é incrível e tomara que continue por muito, muito tempo o TerraçoCast no ar. Então, um abraço aí para todo mundo e bom trabalho, boa semana, bom descanso aí. Muito obrigado também, Renata, por trazer aí esse aquecimento de tamborins da política dos Estados Unidos, que tem tudo a ver com a economia. Não só nesse episódio, como em vários outros, a gente já deixou isso bem claro para vocês. Muito obrigado, Renata, e até semana que vem. Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana no Boletim Internacional. E semana que vem eu trago mais notícias aí para vocês da política e economia dos Estados Unidos e do mundo, tá bom? Um beijo e até lá. E também obrigado, Fernanda, por levantar esse dado interessante, né? Uma coisa muito doida, né? Passar 15 anos e continuar no mesmo lugar. Muito doido isso. Muito obrigado por trazer essa análise e te aguardamos na semana que vem. Bom, muito obrigada por quem ouviu até aqui. Desculpa também a minha voz, gente. Tô resfriada. Essa virada de tempo aqui em São Paulo complicada, mas espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. É com muito carinho, dedicação, suor e profissionalismo que realizamos esse trabalho de análise há tantos anos. E se depender de você que nos ouve, seguiremos por muitos outros mais. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa para você. Abraços digitais por meio da voz deste âncora que tanto ama este podcast e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.